Então, boa tarde a todos. Agora já está gravando. Eu vou, como de costume, né, compartilhar minha tela, a minha linguagem, né? Quando eu coloco no PowerPoint, eu enxergo melhor, eu penso, eu consigo estruturar melhor aquilo que eu penso. Então, vamos lá. E aquele negócio, né? Eu não estou vendo mais vocês, mas abre o microfone, faz pergunta. A ideia é que a gente trabalhe juntos mesmo, tá? Menos alguém aqui. Isso. Formou para vocês a tela? Alguém tem que dizer sim, que eu não Formou vejo mais sim. vocês. Sim? Sim, sim. Ah, joia, Ô, obrigado. Glauco, Pois não. quando você compartilha Só uma um outra pouquinho. aba. Ah, desculpa. Pode falar. Não, quando você compartilha, tipo, uma aba igual você está fazendo, você pode minimizar onde está o Google Meet, que ele vai aparecendo no cantinho da tua tela, os videozinhos, se eu não me engano. Não sei se entendeu, mas. É que eu estava escrevendo aqui, que eu esqueci de renomear aqui a capa a capa do meu trabalho, que é a coisa mais importante. Fala de novo, por favor. Se você minimizar tipo, a aba que tá a reunião do Google Meet, ele vai pro cantinho as fotinhas assim. Ele abre tipo, um mini Google Meet, Aqui, né? finalmente. Aqui assim, ó. É que na realidade na tela do computador aqui, ó, eu até consigo ver mais gente, mas daí ele tapa a minha apresentação. Ah, Você tá. entendeu? É, sim. Eu vejo uma fotinho só, por exemplo. Quem que está falando agora? É o Felipe, né? Era eu, aham. Isso, eu vejo que você está falando. Mas acho que a gente se, a gente se defende aqui. Então, de fato, é demanda e desejo, toro, uma reflexão. Agora sim, começamos. E eu começo com o seguinte, né? Se a gente vai falar de demanda e desejo, esses dois excertos aqui, para a gente falar sobre demanda e desejo, eu achei bem interessantes. Então, esse primeiro excerto ali é do livro do Alfredo Edelstein, do Gráfico do Desejo. Eu vou ler pausadamente, eu sei que tem gente acompanhando aí em celular, daí fica bem pequenininho. Então, vamos lá. Lá no livro do Alfredo, ele fala assim: ó, considerem este esquema: necessidade, demanda, desejo. E ele põe ali duas interposições, né, de aquém e além. Então, nos fala aí: proponho localizar numa borda o aquém da relação necessidade-demanda e na outra o além da relação demanda-desejo. No setor da demanda, queiram agora acrescentar a palavra poder, porque Lacan diz claramente que essa demanda da criança à mãe, como grande outro, é pedido de presença e não de satisfação da necessidade, dado que ela encarna o lugar a partir do qual se possam preencher as necessidades, ainda que não mediante o objeto da necessidade. O grande outro conta com o privilégio de satisfazer as necessidades, ou seja, conta com o poder de privar as necessidades da única coisa com que se satisfazem, com a presença e não com o objeto. Então, só um comentário rápido aí, né, que é necessidade aquém da demanda, desejo além da demanda, e esse encadeamento, né, de necessidade, demanda e desejo é o que eu, né, proponho que a gente mantenha aqui no fundo, que no fundo é disso que a gente vai falar. Esse outro trecho é do livro do Veloso, um livro que eu gostei muito, um livro pequenininho, acho que o Arthur até compartilhou no grupo, né? E esse trecho é bem legal também. Fala assim: toda criança que nasce, se ela sobreviveu, se criou, isso ocorreu porque o meio em que ela foi criada, perante outro, era mobilizado por um desejo, um conjunto de movimentos, ideias, atitudes que não deixaram a criança morrer. Assim, nós dizemos genericamente que aquele organismo que veio ao mundo vai encontrar primeiramente o desejo do outro. Esse desejo do outro, desejo do grande outro, sustentado no simbólico, na linguagem, abre as portas para que o organismo do ser desamparado, Hilflos eu fui ver lá, é uma palavra em alemão para desamparo. O infans, o sujeito infantil que ainda não fala,
possa sobreviver. Ora, esse grande outro, que é o conjunto das pessoas que falam e que cuidam da criança, mas que bem pode ser também a mãe. Então, o outro real da primeira dependência vai fazer cair sobre o infância uma série de demandas, uma série de pedidos ou ordens. Chamamos esta série de demanda, grande outro. Bem, se pensamos no recém-nascido, nada em sua posição de desamparo pode destiná-lo a sobreviver. É um ser marcado pela mais total e completa dependência. Esse infante não deseja nada, pois o desejo está na linguagem. Esse corpo biológico que veio ao mundo ainda não foi marcado pela linguagem. Então, esses dois trechos, acho que, né, nos dão uma base boa, ou pelo menos para a gente pensar juntos, né, da diferença entre necessidade, demanda e desejo. Então, quem que tem necessidade? Bichinhos têm necessidade e se satisfazem com aquilo que obtêm. Então, o cachorrinho ele vai comer até saciou e pronto, ele vai para a vida. A gente não, né? A nossa relação é outra, né? É uma relação né, de um misto de demanda e desejo ali que nos faz acessar as coisas sempre com uma intermediação da linguagem. E aí a gente não se satisfaz nunca. Então, vamos um pouquinho para frente. E aqui eu... Glauco, Oi? perdão. Pois não. Talvez eu esteja só voltando no outro. É, porque em algum encontro atrás você até tinha comentado sobre as notações de Lacan, né? Isso. Daqui eu só notei que necessidade e demanda estão em maiúsculos e desejo está em minúsculo. Então, só queria perguntar se é algo assim ou Excelente. não. Necessidade, a necessidade só está em maiúsculo porque ela começou a frase. Que na realidade a gente ela nem está totalmente encadeada, né? Porque a gente não tem acesso à necessidade. Claro que a gente vai nominar a necessidade, mas ela já vai tomar cara de demanda. Demanda, sim, como você bem notou, simbólica. Ele falou, né? As demandas, né? Demanda como palavras, né? E o desejo, imaginário. Isso aqui, ainda bem que você já adiantou esse negócio aqui. Isso da demanda simbólica, né? Do desejo imaginário, isso vai nos ajudar bastante. O Luê quer falar uma coisa, né, Luê? Oi, Glauco. Oi. Lá no grafo do desejo, é que o Adeus Stein deu esse destaque, né, ao aquém e ao além. É, esse aquém, né, tem um endereçamento, né, do tipo, esse além, o Lacan coloca sempre como aquele o de lá, né, assim como para além do princípio do prazer, sabe? Então, Uhum. como se tivesse uma dimensão da pulsão, né, nesse aquém, ainda no viés da pulsão de vida, né, e aí, né, que ainda é muito ligada a essa passagem da necessidade endereçada ali ao cuidador, no caso, né, muito vinculada à demanda, e o desejo só aparecendo nesse descolamento, né, depois, na montagem do grafo do desejo, mas ele marca isso com essas odelá, odessá, né, odessá esse Isso, aquém, odelá o além. isso. Né? Depois nós vamos falar mais um pouco disso, ainda bem que você está já intrigado com isso, né? Porque é a demanda, pensando, né, nessa demanda, claro, advinda, induzida pelo desejo né, do outro, até que eu começo a desenvolver, né, o meu desejo, ou algo assim, né? Eu começo, porque ele vem, como você falou, né? É um além da demanda. Né? Então, guardemos isso. Beleza? Vamos lá. Opa. Daí, né, só para a gente pensar, né, em demanda e desejo, daí eu entrei nisso, né, nessa coisa aqui que não sei se todo mundo já pegou esse esquema, que era uma coisa que me intrigava, né? Por que cargas d'água, né? Porque nós vamos falar de toro um pouquinho hoje. Então tem que ver o diabo toro, né? Por que tem garrafa de Klein, o que tem de Crosscap, o que são essas figuras, né? E são essas operações que nos levam a formar
as tais figuras topológicas e vejam que é só uma alteração, desculpa, uma alternância de cortes. Então, parte desse tal de plano projetivo. O que é o plano projetivo aqui? Eu tentei desenhar. O plano projetivo é eu levar o plano infinito, se eu pegar um plano geométrico, um plano, né, euclidiano, né, numa coordenada, num eixo de coordenadas x, y, z, põe um plano. E o pessoal vai dizer assim, não, mas vamos fazer assim, ó. Vamos transformar esse plano numa esfera. Ou seja, todos os pontos do infinito estão referenciados nessa esfera. Aí começou a brincadeira da tal da topologia, porque daí dentro dessa esfera, aquilo que é infinito passa a não ter muito mais significado, é um significado topológico. Não é um significado geométrico. E daí eu vou lá e vou cortar um pedaço dessa esfera. Dessa esfera que já é o plano projetivo, ou seja, imagine um plano infinito que eu transformei numa esfera e devo fazer um recorte. Se eu fizer um recorte simples, eu tenho um buraco. E pensando que na esfera, lembrem, isso é tudo elástico. Esse buraco pode se reduzir a zero ou pode englobar todo o plano, porque ele é só um buraco. Mas e se eu fizer daí dois cortes orientados, como aquelas duas setas que estão colocadas ali, né? Uma seta para a direita, uma seta para a esquerda. Ele está querendo dizer o seguinte: peraí, eu vou recortar e essas duas setas eu vou uni-las retorcendo. Pronto, eu tenho a banda de Möbius. Pô, como é que eu faço uma esfera? Ali eu né, tenho setas ali de dois sabores, né? Ou seja, no final das contas é como se fossem dois cones que eu vou englobar. Ali eu tenho uma esfera. E como é que eu toro? O toro é daquele jeito ali, ó. Eu tenho dois cortes orientados que eu vou unir e outros dois cortes orientados que eu também vou unir. Isso vai produzir o toro, já vou mostrar. E a garrafa de Klein? Opa, é parecidinha com o toro. Só que os cortes laterais, eles se retorcem. E isso vai produzir a garrafa de Klein. Vocês vão achar, claro que não, não, mas é verdade. E o cross-cap? O cross-cap é como se fosse duas bandas de Möbius, uma dentro da outra. Ou seja, é muito difícil enxergar esse negócio. Mas os cortes orientados que são feitos no plano projetivo, dessa maneira, é que nos levam ao cross-cap. Aqui, nesse excerto do livro do, do Amsterdam, eu vou até ler, porque né, eu falei aquilo, mas aqui ele dá a operação lá. Ele dá a dica, né? Vamos descrever agora uma técnica que se mostra de grande utilidade para estudar algumas propriedades das superfícies. O procedimento faz parte da chamada topologia combinatória, que, em certo sentido, permite esquecer que as superfícies são conjuntos de pontos e permite trabalhar com elas a partir de esquemas planos denominados polígonos curvilíneos. O interesse reside no fato de que os lados de tais polígonos podem se relacionar formando pares através da operação de identificar. Eu identifico um lado desse polígono, por isso que ele chama de polígono curvilíneo, né? Olha aqui, ó. Isso aqui já é uma esfera. Então, esse polígono aqui ele já está, né, numa superfície de uma esfera, lembrando que é a esfera que simboliza o plano projetivo. Por exemplo, se tomamos um retângulo identificando entre si dois lados opostos, obtemos uma espécie de anel. Ou seja, ele vai unir esse lado A com esse lado A. Ele forma essa banda, uma faixa. Agora, bem, atenção, deve-se também ter em conta a orientação de cada um dos lados a identificar, o que se indica através de uma flecha. Cada lado pode se orientar de duas maneiras diferentes, dando lugar a superfícies distintas segundo as orientações escolhidas. Então ele falou assim: opa, se eu botar duas setas para cima, aqui, né, nessa faixa, de fato, obtenho uma faixa, um anel. Mas se eu coloco uma seta para cima e uma outra para baixo, nesta mesma superfície, a hora que eu juntar uma com a outra, é que eu vou ter o quê? A banda de Möbius. Porque eu tenho que retorcer essa superfície
E como a gente está falando de uma superfície topológica, isso é plenamente possível. Dessa forma, as superfícies se descrevem na topologia combinatória a partir de tais esquemas, que não são outra coisa que polígonos dotados de letras e flechas. Em particular, todas as superfícies mencionadas por Lacan podem se explicar a partir de um único polígono, que não é outra coisa que um simples retângulo. As diferentes formas de identificar os lados entre si determinarão se trata-se de uma esfera, um toro, uma banda de Möbius, um cross-cap ou uma garrafa de Klein. Deixando de lado alguns detalhes, essa é a operação que se introduz na aula 3 do seminário 9. Uma maneira melhor de fazer vocês sentirem isso: vocês tomam o toro e uma tesoura. Vocês cortam no segundo um dos círculos plenos, pelo aberto como um chouriço de duas pontas. Retomem a tesoura e cortem ao comprido. Ele pode abrir-se completamente e estender-se. É uma superfície que é equivalente ao do toro. Basta para isso que definamos assim, que cada uma de suas bordas opostas tenha uma equivalência, implicando a continuidade com um dos pontos da borda oposta. Isso mostra que Lacan procede ao contrário. Primeiro, apresenta o toro definido geometricamente, e em seguida propõe cortá-lo. Por exemplo, alguém pode efetuar um primeiro corte transversal e em seguida outro longitudinal. Ou seja, né, na hora que eu corto, né, o biscoito que eu toro dentro do seu círculo de revolução, eu obtenho esse tubo. Opa, e se eu cortar o tubo? Eu volto ao retângulo. E isso pode ser feito, obviamente, com todas as figuras topológicas. Então, essa maneira de enxergar as figuras topológicas me parece muito útil, porque ela nos tira, né, eu diria assim, da complicação visual, né, de enxergar algumas coisas que acontecem no toro, né, como a gente vai ver em seguida. E aqui a gente entra já no toro, né, como demanda e desejo. Esse texto é o texto que eu retirei do livro Ensaios sobre Topologia Lacaniana, que é a única tradução, né, do livro Essays sobre Topologia Lacaniana, para que vocês enxerguem aqui, que eu me dispus a comprar, achei num sebo longe pra caramba, porque a tradução não ficou boa. A tradução em português é a única que tem. Esse livro merecia uma nova edição, com uma tradução melhorada, com as figuras melhoradas, porque ele judia. A tradução brasileira é complicada, mas está em português. Então, eu vou ler esse trechinho aqui, que nos ajuda. Então, agora a gente já sabe, né, de onde é que vem o toro. O toro sai daquele recorte especial, né, um dos recortes do plano projetivo. Então, esse trechinho diz assim: importa, sobretudo, sublinhar como essa dialética entre demanda e desejo é produzida por um efeito de linguagem. É porque o significante é pura diferença que se produz o movimento metonímico e que o objeto A do desejo se distingue da necessidade, onde a demanda faz seu ponto de partida. É nomeando o objeto da necessidade que o significante da demanda, fechando sua volta, realiza, na verdade, duas voltas suplementares ao redor do objeto do desejo. Pelo simples fato de que essa demanda passa pelo desfiladeiro da linguagem, essa demanda se desdobra entre necessidade e desejo. É possível escrever necessidade mais significante, uma necessidade à qual, né, se ancora um significante, é igual a desejo. Sendo o significante diferente de si mesmo, atenção, né? Cá entre nós é podendo, né, o significante ser diferente de si mesmo. Isso implica num espaço de diferença que não pode ser preenchido. E o mais simples dos significantes, fechando-se sobre ele mesmo, não pode senão se desdobrar entre si próprio e o outro que é, com relação a si mesmo. Então, é um reviramento, né, em torno do significante. O toro implica sempre num toro complementar com relação ao qual se acha acoplado. O buraco periférico de um é o buraco central do outro. Podemos dizer que a razão do par é o toro. Desgraçadamente, eu fui ver a tradução, é isso mesmo, né?
a razão do par é o tório. Eu não teria como propor nesse momento é, 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 outra tradução. Mas ele está querendo dizer, né, na minha interpretação aqui, né, que como é que eu faço um par, né, sujeito grande outro? Pelo tório. Para Lacan, o tório representa a neurose. E é interessante assinalar que, para o sujeito regido por esse tório, o que circula no buraco periférico, encerrado por sua demanda, é o objeto A do grande outro. Então vamos lá, peraí. O que circula no buraco periférico, encerrado por sua demanda, aqui estão as voltas da demanda, em torno desse tório do sujeito aqui, ó. O que circula pelo buraco periférico é o objeto A do grande outro. Onde é que está o objeto A do grande outro? Está aqui dentro. Está dentro, então, ou seja, no buraco central do grande outro está o objeto A do grande outro. É esse objeto A que vai inscrevendo a demanda. Esse inscrevendo, aqui eu peço já licença para vocês, eu vou usar mais de uma vez induzindo. Depois vocês vão entender por quê. Vai induzindo a demanda, vai fazendo com que a demanda circule, ande, se movimente. E aqui vem um exercício muito interessante que tem lá no livro do Marc Darmon, né, do ensaio sobre a topologia lacaniana, que é lembrar, então, opa, o que é essa figura mesmo aqui? Então, vamos relembrar lá. Como é que é o tório mesmo? Né? Duas setas para um lado, duas setas para o mesmo lado, né? Duas setas para um lado, duas setas para o mesmo. Opa, tá aqui, isso aqui é um tório. E ele está dizendo, olha, aqui, ó, aqui corre a demanda, aqui corre o desejo. Ou seja, num plano, dentro desse retângulo recortado do plano projetivo, é assim que se comporta. Agora, tem um corte, né? São cortes aqui, são caminhos. Tem um corte interessante, né? Que é esse corte diagonal, transversal, que ele chamou de corte do desejo, né? Como é que eu simbolizo esse negócio aqui? Olha, ele põe aqui do lado, ó. Esse corte é muito interessante, né? Por quê? Porque ele faz uma volta que, né, ele faz um oito interior aqui, ó. Ele dá uma volta pela demanda e uma volta pelo desejo. É um corte diferentoso aqui, ó. Então, enxergar isso aqui né, no biscoito, aqui, ó, até que ele conseguiu fazer. Agora, se eu enxergo esse tipo de operação direto né, na figura original, né, no quadradinho cortado, fica mais interessante. E aqui ele tem outros exercícios. Vou ler. Através dos dois tórios encadeados, Lacan representa o sujeito e o grande outro na dialética neurótica. A significação dos círculos desejo e demanda se inverte. A demanda de um é o desejo do outro. O desejo de um é a demanda do outro. Ou seja, o esquema da frustração. Isso merece ser precisado. A volta simples, demanda mais desejo, sobre um dos toros, pode ser reproduzida pelo decalque sobre o toro do grande outro, e se demonstra que os dois toros podem, então, ser superpostos. Então, o que ele fez aqui? Ele botou um toro dentro do outro, e ele fez aqui um daqueles cortes, que é um corte que passa, né? É esse corte aqui, ó. Ele fez esse corte aqui, só que ele fez, né? Em vez de ele fazer nessa direção, ele fez aqui, ó, nessa direção aqui. E ele está dizendo, o outro toro vai receber o espelho desse corte aqui, ó, espelhado. Trata-se de uma simples báscula a 90 graus. Isso aqui depois. As imagens dos polígonos são simétricas, de modo especular. Mas se fazemos agora sobre o toro não a alça simples, mas a alça dupla, cuja função aprendemos, a alça dupla é a que eu acabei né, pulei um trecho aqui, mas existe uma forma de fazer uma alça dupla, né? Eu tenho várias maneiras de recortar, que é isso aqui, ó.
Ele faz... Porque na hora que eu inicio um corte aqui e termino aqui, lembrem, este ponto é equivalente a este ponto. Então, ele continua o corte. E ele se encontra, porque este ponto também é congruente com este ponto aqui. Então, ele tem esse corte duplo. Esse corte duplo pela via é muito mais o desejo. E aqui um corte duplo pela via da demanda. Mas fazemos agora, acho que já falei. Não, vou ler de novo. Trata-se de uma simples báscula a 90 graus. As imagens dos polígonos são simétricas de modo especular. Mas se fazemos agora sobre o toro, não a alça simples, mas a alça dupla, cuja função aprendemos, e que é a verdadeira demanda, obtemos essa, né, sobre o toro do grande outro. A figura 26 vai concluir na próxima página. Os toros não podem mais ser absolutamente superpostos. Demanda e objeto são invertidos em nível do grande outro. A demanda do sujeito corresponde ao objeto A do grande outro. O objeto A do sujeito torna-se a demanda do grande outro. Para o obsessivo, a ênfase é colocada sobre a demanda do grande outro. Para o histérico, sobre o objeto do grande outro. Então, ele está fazendo aqui essas duas hipóteses, né, da obsessão e da histeria. Mas eu queria só, antes de seguir, quando ele fala aqui, ó, trata-se de uma simples báscula a 90 graus, deixa eu só relembrar uma coisa aqui, que a gente falou lá quando eu falei um pouco de matemática, né, para a gente aqui. Só para que a gente lembre, quando eu multiplico alguma coisa por -1, um vetor multiplicado por -1, ele rotaciona 180 graus. Como é que eu faço para rotacionar 90 graus? Eu multiplico por raiz de -1. Eu multiplico pelo imaginário. O imaginário, no fundo é isso. Ele é um rebatimento de 90 graus. Então, quis colocar aqui essa nota só para a gente, né, lembrar que a gente permanece falando mais ou menos das mesmas coisas. Concluindo o trecho, né, do Darmon, então, o segundo polígono aqui não é mais a imagem especular do outro, que seria... Então, essa aqui. Então, veja só. Esse segundo polígono aqui, ó, ele não é mais a imagem especular. A imagem especular seria esta aqui, né? Mas quando você quando ele fala dá duas voltas, você causa uma torção, você causa um rebatimento de 90 graus lá no outro polígono. Você fala, por que cargas d'água? Basta lembrar que se você cortar a banda de Möbius não no seu centro, mas um pouquinho deslocada, ela vira uma outra coisa. Ela não produz mais banda de Möbius, né? São essas as peculiaridades, né, de trabalhar no universo topológico. Concluindo, não é apenas a ilusão, mas o erro especular que faz o neurótico procurar o objeto A através da imagem especular de A, que a gente chama também, né, de eu ideal. Não que ele confunda os dois, mas procura um através da destruição ou da fixação do outro. De A, de eu ideal. Ele não faz frequentemente assim, senão para concluir a destruição do desejo do outro. É o fantasma sádico no obsessivo que, como diz Lacan, aspira à perversão sem ser perverso. Essa estrutura particular do desejo se revela através da realização da dupla volta, que, segundo Lacan, corresponde à função do objeto e à transferência através do decalque sobre o outro toro. A dissimetria não aparece senão quando há demanda verdadeira, ou seja, duas voltas. E está aqui, né, mais uma vez, a representação dessas duas voltas. Ou seja, para mim, né, essa reflexão complexa, né, que o Lacan monta para falar da interação entre demanda e desejo. E se a gente pensar, né, vamos pensar na mais simples aqui, né, que é uma indução de demanda a partir do desejo do outro, e a partir dessa demanda, uma indução de desejo do outro, e daí ele vai dizer
Só que isso aí, veja só, isso não acontece puro assim. De repente, isso aí vai acontecer como uma volta interior, né? Porque se a gente falar demanda, 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 ela vai estar é, é, paralela a essas duas setas que orientam o furo central. E se eu colocar desejo, 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 vai estar paralela a essas setas que orientam o, o furo periférico. E ele está dizendo assim, não é bem assim, isso aí uma coisa junta com a outra. Né? Demanda induz desejo, desejo induz demanda, como linhas, e aí já vi interpretações assim, como linhas externas, né, como linhas, cortes, né, nessa superfície, mas também isso aqui, que depois a gente vai ver um pouquinho, né, como linhas, entre aspas, linhas dentro do toro, linhas induzidas além da superfície. E é aqui que eu trago daí uma outra reflexão só para a gente começar a conversar. Eu falei em alguns outros grupos, né? O que me chama a atenção no comportamento, né, do toro, da maneira como o Lacan coloca? É essa coisa da indução, né? Porque isso aqui lá no nosso mundinho, e eu peço a licença, né? Já falei para vocês uma vez que o Lacan falou que existem, né, semelhanças, homologias, né, metáforas possíveis a partir do eletromagnetismo. Essa é mais uma delas. Que na hora que eu vi a primeira vez ele falando do tório e como é que a coisa se comportava, né, na interpretação dele, eu lembrei dessa coisa chamada transformador toroidal, que já falei em outras vezes, não tem nada de, nossa senhora, pô, né, ciência da NASA, não é. Antes de falar um pouquinho aqui, eu já mostro para vocês. Quando você escreve assim, ó, transformador toroidal no Google, ele traz esse monte de transformadores aqui, porque isso aqui lá na esquina da sua casa você compra um negócio desse, porque é um item, né, da elétrica do dia a dia. Ele é um bom transformador, apenas isso. E como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Eu tenho um enrolamento primário e um enrolamento secundário. E aqui, né, eu ligo na tomada, eu faço passar corrente elétrica. Elétrons começam a circular por aqui. Quando elétrons, e é uma corrente alternada, ou seja, uma variação de corrente, começa a circular, né, por esse conjunto de enrolamentos aqui, o que ele faz? Ele induz um campo magnético dentro e fora também, né, mas principalmente dentro, que é o que nos interessa, dentro desse tório que é feito de um material diamagnético, um material que o campo magnético passa bem. E, pasmem, o que faz um campo magnético produzido por esse conjunto de enrolamentos que eu liguei na tomada aqui? Ele vai induzir uma corrente, ele vai induzir uma tensão, ele vai induzir, quer dizer, os elétrons desse condutor aqui vão se movimentar induzidos pelo campo magnético. Ou seja, é como se, né, estou aqui, porque isso aqui, né, lá, homologamente falando, seriam, né, é do campo da demanda, induzindo um desejo que produz uma outra demanda aqui. Por Deus do céu, isso não é mais ou menos isso que esse caboclo falou agora há pouco. Então, esse funcionamento, claro que eu não tenho aqui a junção do campo magnético e campo elétrico de uma forma é, tão às caras, né, como o Lacan pressupõe. Mas aqui as linhas de demanda são homólogas à corrente elétrica, né, nesse esquema. As linhas de desejo seriam, né, da ordem do campo magnético induzido. Lembrando sempre que é variação de corrente que induz campo e variação de campo que induz corrente. Nem vou entrar na forma. Para a gente pensar um pouquinho em topologia, um transformador não toroidal, ele geralmente tem essa forma aqui. Você vai dizer, pô, mas por que todo transformador não é toroidal? Porque é mais caro fazer esse transformador do que este. E a eficácia de um transformador como esse aqui é parecida com esse. Só que esse aqui é muito mais barato. Então, o que a gente está mais acostumado a ver são transformadores com esta configuração, né? Não toroidal, linda, bonitinha. Mas pensem que essa figura aqui, topologicamente, é um toro. Ela tem o mesmo efeito. Né? Só as linhas de campo ficam um pouco menos concentradas. Aqui as linhas de campo ficam muito mais concentradas.
né? E aqui está um transformador toroidal de mercado. O que que é? É que, na realidade, né, são vários modelos comerciais, né, tem uma melhor relação de transformação. E só pense que essa coisa aqui, né, dos enrolamentos primário e secundário, aqui está didático, né? Nesse transformador aqui, você enrola ele inteiro no primário e enrola o secundário inteiro junto para que você tenha a melhor captação possível, né, do campo magnético produzido aí dentro. Então, é uma questão construtiva. Então, ele fica assim, você não vai enxergar aqui o primário e o secundário dele. Mas aqui está a entrada, né, liguei esse negócio na tomada, e aqui eu tiro a, a tensão que eu quero, né, a tensão transformada, né, no outro par de fios ali. Então, essa imagem das coisas, insisto, das coisas se mexendo. As coisas andam, uma induz a outra induz a uma. Que é o que ele está falando antes aqui, né? O desejo de um é demanda do outro é o desejo do um. Aqui né, como eu falei, né, a gente encontra no mercado, né, em qualquer loja de material elétrico, e daí na hora que eu botei a figurinha, eu notei aqui que ele tinha esta coisa diferentosa aqui, né? Que na realidade é uma garra de um aparelho. Esse aparelho aqui, né, que é o alicate amperimétrico, o que ele faz? Olha que coisa sensacional, né? Eu ponho esse alicate, eu tenho um aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Dá para ver? Consegue ver? Alguém ligando? Vocês estão aí? Sim, sim, dá pra ver, sim. Dá para ver, ó. Isso aqui é o alicate amperimétrico, ó. O que é isso aqui? É um toro, né? Aqui eu abro, que depois eu fecho ele de volta. E o que acontece quando esse toro é colocado em torno de uma corrente elétrica aqui? Ele tem um campo induzido, ou seja, esta corrente passando aqui, corrente, lembrando, como linhas de demanda, induz nele um campo magnético, como linhas de desejo, vamos chamar assim, né? Nessa brincadeira que eu estou fazendo com, com esse, né, com esse tipo de equipamento elétrico. E a gente mede. Eu vou medir a corrente que está passando aqui. Por quê? Porque essa corrente induz um campo magnético. Essa corrente, essa demanda está induzindo um desejo aqui no meu alicate amperimétrico, né? Nessa metáfora que eu coloco aqui, né? Para a gente sempre pensar que o Lacan, às vezes, né, tropeçava em coisas do eletromagnetismo. E parece que eu tinha ensaiado com ele lá, né? Mas eu terminei aqui pensando, né, no gráfico do desejo, em que, de fato, né, o que ele está falando aqui mesmo? Como é que é? O grande outro induz, né? O desejo aqui, ó, sabe? Desejo. E pensem que no gráfico do desejo, ó, tem uma seta de chegada aqui? Não tem, né? Ó, aqui tem seta de chegada muito clara, seta de chegada, que indica uma articulação, né? Aqui não tem. Aqui ele passa induzindo a demanda. Um é produto do outro. Se eu mexer no desejo, eu vou mexer na demanda. Então, essa pista que está dada no gráfico do desejo também nos faz pensar dessa intimidade entre demanda e desejo, né, que também já estava colocada, né, no gráfico do desejo. E eu acho que é isso. Ah, não, não, isso mesmo. Eu tinha colocado aqui ainda um lembrete, eu falei disso aí na semana passada e gostei muito. Isso aqui está no livro do Esquemas também do Alfredo. Né? Então, ele começa o gráfico do desejo dizendo assim, olha, o sujeito, para mim, está aqui, ó. O sujeito, para mim, tá aqui assim, ó. Ó, o sujeito entre demanda e fantasia, desculpe, entre desejo e fantasia aqui, ó. E ele diz o seguinte, ó, o sujeito, né, e o desejo é a tensão que mantém, né, o grafo, né, o sujeito aqui aprisionado, né, nessa área, né, entre o significante, a voz, e entre o gozo e a castração. Então, são as coisas que eu pensei, que eu queria falar para vocês. Já vou. Ah, sim, desculpa. Nossa, eu fui botando coisa agora há pouco. Então, aqui, quando ele fala aqui, ó, quando o desejo, ó, como ele abre, ele vai abrindo para chegar na fantasia. Depois é que ele coloca um ponto de basta aqui, né, para esse negócio funcionar. Isso também, isso aqui está lá
no esquemas e grafos do Alfredo também. Então, eu escrevi ali a reverberação do desejo do outro, né, determinando a fantasia, lá do outro lado. Né? Então, são coisas que me fizeram pensar nos últimos dias e eu fiquei com mais coragem daí de mostrar para vocês, porque essa, essa interação, demanda-desejo, até eu lembro, o Lucas não está aqui com a gente hoje, acho que mas quando ele me provocou sobre isso, eu tive que parar, né, e rever bastante coisa. Quer dizer, de fato, né, eu só vou falar sobre o desejo na hora que o meu desejo tenho acesso de alguma forma, mas ele vira demanda, né, ele vai virar palavras. Não tem problema, né? Mas tudo bem, mas existe uma demanda. Né? Minha demanda? Claro que vai ter a minha demanda. Mas tem a demanda do outro. E a demanda do outro é, o, é como tudo começa. Se eu ficar só na demanda do outro, o que vai acontecer? Eu vou estar alienado ao outro. Né? Então, esse encontro, né, dessas voltas, né, eu achei bem interessante ele falar, né, duas voltas no, no toro, ele vai falar, isso é demanda de verdade, isso não é demanda do outro, é demanda sua, isso aí você não espelha no toro do outro. Fica a indicação para a gente pensar daí, né, na prática, então. Cadê a Fernanda, que sempre me provoca bem com perguntas sensacionais. Mas é dessa história que eu ainda sustento, né, que eu conto, né, que você levanta a tacinha no dia 31 de dezembro e diz, esse ano vou aprender inglês, esse ano vou trocar de carro, esse ano vou trocar de emprego. Que demanda é essa? Essa é uma demanda que combina muito com o outro. E aquilo que é inconfessável, que eu acabei de descobrir, que eu não tenho nem como falar ainda, e que é, né, proibido, quer dizer, eu tô me vendo um jeito de satisfazer o desejo que em mim pede satisfação, mas que eu ainda não consigo colocar, né, como uma demanda. E daí eu vou, em geral, vou sofrer um tempo ainda para dar jeito nisso. Né? Foram as coisas que eu pensei. Ô, Luê, manda bala. E com uma dúvida, Glauco, agora no final que você mostrou o Uma, transformador, não sei se você feliz está me uma. ouvindo. Não, não. Dentre inúmeras, ali no transformador Aham, toroidal, mas aí você colocou do lado também o transformador padrão, né? Mas o isso, quadradinho, né? Aí tem uma entrada e uma saída, né? certo. É, então, assim, seja ela meio quadradinho ou toroidal, o que importa é que aqueles filamentos que estão ali em volta dele é que vão fazer essa conversão da voltagem. Eu fiquei na dúvida do Então, vou te seguinte, explicar. assim, Vamos lá. é aquele buraco no meio dele. Eu fiquei pensando aqui, te ouvindo, voltando com o grafo. Em algum momento você falou de movimento de báscula. Eu fiquei pensando nessa conversão que aparece assim, né? Conforme o Lacan vai Ó, eu vou voltar montando o lá. grafo, ele vai fazendo esses movimentos de curva que nem do Kevoi, né? É que pensa assim, né? No espaço, né, que é topológico, curva para nós não tem muita, né? Assim, a curva é uma coisa lá do espaço euclidiano. A Uhum. sorte é que no mundo da eletricidade, curva também não nos interessa muito, né? O elétron ele se move muito livremente. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, assim como o campo magnético que resulta do seu movimento. Então, essa é a brincadeira, essa é a graça do eletromagnetismo. Por isso que a gente fala eletromagnetismo. Elétron se mexendo, produz campo magnético. Campo magnético se mexendo, empurra elétron. Então, Eu fiquei pensando curva mesmo, pensando meio em conversão, mas assim, sabe? que- Que nem quando parte ali nessa última versão aí do grafo, né? Subindo essa seta
que vem do sujeito, passando ali pelo ideal, quando bate ali na bateria dos significantes, no grande outro, Uhum. aí faz uma curva para entrar na voz ali, né? Não, entra, Quer que eu coloque aqui? Vamos enfim, colocar aqui. Peraí. A gente essa, referencia na essa figura. curva mesmo, assim, de fazer se tem algo dessa conversão ali, né? Se eu pensei ali no. Peraí. Peraí. Se esse grande outro É isso funciona aqui? de algum. É E isso aqui? pode ser. Então, você pegando ali essa curva que parte ali Do grande do outro? grande outro pro significante do grande outro, né? Ah, À não. Essa esquerda aqui, para o aqui. significado do grande outro Isso, aqui? Não, é. essa curva aqui, ó. Essa aqui é a mais importante de todas, né? Porque essa aqui não é toda hora que isso aqui acontece, não. Porque aqui eu tenho o seguinte: aqui é quando eu ressignifico alguma coisa, né? Aqui é quando eu ressignifico alguma coisa. Aqui é o shifter. Uhum. Aqui é quando aqui é um código mensagem, né? Então, o Então, shifter, para mim, tem alguma coisa a ver também de conversão, né? De, tem. sei lá, Mas para tá fazer entrando isso numa aqui, ó. voltagem, entra em outra. Mas veja só, Lê. Qual é o meu desafio aqui, né? É a gente não deslizar metonimicamente, né, pelas palavras. As palavras nos atraem, elas são muito Uhum, ricas. Mas vou voltar aqui no transformador aqui, tá? uhum, O que que ele transforma? Transformador no momento eletricidade aqui, tá? Vamos pegar esse aqui que tá mais didático, ó. Esse aqui tem, a gente chama enrolamentos aqui, ó. Ele tem, ou espiras. Ele tem um número, vou chamar assim, um número N1 de espiras aqui. E aqui ele tem um número N2 de espiras, certo? sim. Tranquilo. O que que ele está transformando, então? Ele está dando um sinalzinho aqui, até gráfico, ó. Entre uma tensão V1 pequenininha e ele transforma numa tensão T2, V2, né? Grandona. Vamos imaginar que seja o dobro, se N1 for, né, metade de N2. É isso que um transformador Uhum, faz. Ele transforma uma tensão em outra. Por isso que ele colocou aqui nessa brincadeira um transformador um para um aqui, ó. Não nos interessa muito, isso não tem muita graça. Tem utilidade isso aqui lá no mundo prático. Mas ele tá, aqui tá mais didático, ó. É essa brincadeira que o transformador faz. Por que que ele faz isso? Porque é o seguinte, na hora em que a corrente está passando aqui, ó, e rodando nesse núcleo, né, de material diamagnético, pela lei da mão direita, ou seja, na hora em que uhum, a eletricidade, né, entra e está aí obedecendo assim, ela, né, o elétron entra aqui, ó, ele entrou na página, aparece para cá, né, ele está fazendo esse sentido aqui, ó. O campo induzido vai ter esse sentido aqui também. É só pegar a mão direita aqui e você vai ver, o seu polegar vai estar para baixo. tá. Esse campo B, né, esse campo magnético, ele corre, obviamente, e ele fica enclausurado nesse material aqui, ó. Então ele é transferido para esta parte, né, desta peça metálica, de maneira bastante eficaz. Ou seja, quase todo o fluxo magnético produzido aqui vai passar por aqui. Tem perda, tem, mas é pequena. Aqui é perda quase nenhuma. Mas aqui tem Uhum, alguma perda, mas beleza. Opa, aí vai acontecer o contrário. Então o campo está para cá, a corrente vai sair por aqui, ó. Vai sair por aqui. Então ela só vai dar uma invertida e a tensão produzida aqui vai ser o dobro. Então ele tem aqui uma relação 1 para 2, né? Eu estou inventando aqui que uma é o dobro da outra. Mas é isso que um transformador faz e é dessa maneira. Ou seja, é como se fosse, né, na minha metáfora, esse desejo induzindo uma demanda. Tá, Só que, como seria o segundo touro aqui nesse desenho então, o do segundo toro não. transformador? Então, é aí que tá. Ele é o Eu não invisível consigo passando colocar aí um. do... O segundo toro estaria aqui no meio, né? Mas a gente não vai ter isso aqui daí. Esse comportamento que o Lacan faz, né? De um toro induzindo outro toro, aqui na energia elétrica, aqui na eletricidade, isso não vai acontecer. Por quê? Porque aqui no meio vai ter uma coisa meio vazia mesmo. Saca? Aqui Uhum, não adianta eu encaixar um outro toro aqui dentro, que aquele efeito que o Lacan quer aqui não vai acontecer. Isso já é uma pira dele mesmo. Mas
uma vez que, se eu pegar um toro apenas, né, e entender, né, demanda e desejo nessa, né, com essa interação, se aproxima bastante. Um toro. O segundo toro, eu Uhum. não encaixo. Aqui eu poderia dizer que seria o seguinte, né? É como se fosse, né? Os dois toros estariam juntos aqui, alguma coisa assim, que não é bem isso, entende? Isso, como é que você decuparia o transformador em dois, Não, numa não, não, única não, não consigo. peça, englobando os dois toros? Não, eu não consigo. Isso aí eu quebrei a cabeça já, mas isso não funcionaria. Né? Então, por isso que eu Hum. digo, para um toro, beleza. Ah, e a interação dos dois toros equivale no eletromagnetismo? Não, não equivale. É uma metáfora que a gente não consegue estabelecer, né? Uma Mas aí um ponto homologia de direta. Oi, aí Rafael. tem aí tem um ponto de referência que sempre é importante lembrar. O touro do outro sempre é um touro suposto. É mais ou Uhum. menos o que se coloca em jogo com eh, o que seria a corda tórica do real quando a gente faz a transposição para a topologia nodal. Mas então, o touro do outro é um touro suposto no sentido da dialética demanda-desejo, sempre considerando que é alienação significante, não é especificamente alienação, por exemplo, à família, é nesse sentido. Agora, quando Uhum. estamos falando, isso foi problemático para Lacan e a saída é interessante colocá-la como é, o outro em si acaba sendo a projeção, digamos assim, a produção de ficção, o lugar de verdade, se a gente quiser colocar, do neurótico. Então, se a gente colocá-lo, tentar trazê-lo para o touro real, aqui como estamos vendo, como seria o touro do que a gente compra no mercado, a gente teria então que supor de onde vem já essa energia. Uhum. Para colocá-lo como nesse sentido, que acho que foi uma saída. Eu não sei se ajudou o Lacan, acho que complicou um pouco mais, mas é uma saída que faria sentido, é coerente, quero dizer. Assim, indo um pouquinho além, né, que assim, podia tentar dizer, não, o que induz aqui, né, estaria na tensão aplicada, né? Essa tensão V1 é a tensão que eu liguei na tomada aqui, né? Só que não é isso. Não é isso. Isso aqui daí a gente podia tentar pensar em alguma coisa, talvez, né, como eu já falei antes, né, como pulsão, como aquilo que faz as coisas andarem. Mas, como o Rafael está falando, né, é uma metáfora de constituição, né, e aí que entra uma outra coisa interessante, que é isso aqui, ó. Quando a gente vê uma notação como essa aqui, né, significado do grande outro, isso aqui não é pouca coisa, né? Ou é significante, né, da falta do grande outro faltante, ou da falta no grande outro. Isso aqui tem uma notação de função matemática. E pensando função, lembrando lá que a gente falou antes, né, quando eu falei assim, olha, tem uma função, né, x ao quadrado mais 2 que não tem raízes reais. E a gente, o que eu estou falando é função. Função. Ah, eu vou variar essa função. Não, você não varia a função. A função tem uma entrada e tem uma saída. Ponto. E quando eu faço, por isso que eu falei agora há pouco, Luê, instigado por você, né? Essa alça aqui, ó, é a alça que mexe na função, que altera aquilo, que aqui é um ponto homólogo do sintoma. É aqui que eu vou alterar. É alterar uma função. Esse é o efeito de análise. Aquilo que me dava um resultado não dá mais, vai me dar um outro resultado. E isso não acontece assim. Isso vai acontecer com uma grande tensão estabelecida, né, entre as relações, né, dessas instâncias todas que estão em jogo aqui, e que daí que eu vou ter um resultado diferente, vou ter uma função diferente. Né? E aqui que eu já proponho que talvez a gente possa pegar lá, né, o caso da Dama dos Lutos, né, lá do Gabriel Rolon, e fazer um exercício com o grafo, por exemplo. Porque fazer exercício com partir do esquema aéreo é fácil. Cair no grafo já dói um pouco mais. E a gente começar a pensar isso aí, né, dentro de uma proposta, né, da oficina, de ter um viés prático, né, da gente pensar dessa maneira. Oi, Rafael, eu vou tirar aqui o segurança. Eu, Ou deixa o eu segurança. queria. Não, não, pode, por Tá bom. mim pode tirar.
Eu vou fazer um último comentário, porque me avisaram já que vem me pegar daqui a pouco. Eu vou para o aeroporto e vou voltando para o Brasil. Então, eu estou aqui sim também tentando ministrar-me em algumas coisas. Tem um detalhe que o Darmon deixa de fora, que eu acho bem importante poder colocar, e que felizmente para a gente foi formalizado no Brasil, digamos, se localizou topologicamente falando, um detalhe bem importante, que é precisamente esse movimento que digamos, faz que o touro incline, ou, perdão, gire 180 graus no seu eixo, para que gire, para que se dê a dupla volta que estava se Hum. mencionando. Essa dupla volta é crucial para a gente pensar a topologia, e Lacan vai chamar do oito interior. O primeiro nome que se deu para ele em português é o revirão. Também há uma tradução que indica isso, se não me engano, é a primeira tradução do Seminário 9 que temos aqui em Brasil, pelo CEF, pelo Centro de Estudos Freudianos de Recife. Se não me engano, foram eles que fizeram. Mas, bom, queria fazer essa anotação, precisamente pelo que Glauco estava falando e como menciona Darmon, que há um giro. Esse giro é fundamental poder pensá-lo, porque Lacan vai dizer, é nesse tubo, é nesse cilindro que a gente acaba juntando as pontas, a gente teria que fazer questão de pegar uma das pontas e fazer esse giro de 180 graus. Então, esse dedo aqui deveria ficar assim. Se vocês fazerem esse movimento dessa forma, como estou indicando assim, e vocês juntam, automaticamente a gente localiza topologicamente dentro do toro a banda de Moebius. Então a gente poderia fazer exatamente esse movimento, como o Léo colocava, é a extração, o toro, a extração seria uma extração do plano projetivo, de um dos estados modais do plano projetivo. A gente tem o toro e a gente precisaria fazer essa torção de 180 graus na estrutura do toro para que dê o que vai ser denominado então como oito interior, que seria o colocado como a dupla volta que se produz. Lacan experimenta isso no seminário 9, a partir da lição 3, praticamente até o final do seminário, começa a dizer o que se faz quando essa torção se dá. O ponto é que essa torção não é explicitada no seminário. Tecnicamente, Lacan nunca explica essa torção. Lacan disse que se pode deduzir um oito interior de dentro do touro. Isso é facto, isso é completamente localizável. O ponto é que ele deixa de fora como é deduzível essa torção, perdão, esse oito interior. Então, esse oito interior, quando se forma, é o que, por exemplo, Pablo Amster disse que é como se você pegasse um cavinho, ou um barbantinho, faz duas voltas, fecha ele e coloca ele em uma, por exemplo, em água com sabão. O que fica cobrindo o espaço desse oito aí é especificamente o que seria a superfície moebiana, que é deduzível, então, como eu estava dizendo, dentro do toro, completamente, e que dá, de facto, o fundamento da hipótese crucial, que é qual? A gente pode, então, partir do toro até o Croscap e a garrafa de Klein e voltar. Isso é bem importante poder localizá-lo, porque a gente tem o toro, eh, pode fazer o corte em termos de que seria então a garrafa de Klein, o que seria então a banda de Moebius e o lugar que ele ocupa no Croscap. Embora com o Croscap não é tão relevante o touro. Mas então, esse detalhe fica meio de fora nos textos que a gente tem na mão de topologia, e não é só 90 graus, é 180 graus, para que se dê então a torção total, e a gente pode, então, fechar o cilindro, sim, e aí, então, temos o que é denominado topologicamente um toro virado ou um twisted toro. Esse twisted toro tem essa característica. Seu círculo gerador gira 180 graus, se fecha, e então, quando a gente corta, a gente pode fazer o corte da banda de Moebius perfeitamente. E fazer a mesma separação que a gente consegue fazer no crosscut. Então, mas isso em algum momento o mostraremos, mas não queria deixar passar isso, porque isso faz função de corte, especificamente. Isso é extraível precisamente porque pode ser feito o corte. Então, se não há corte, não há objeto. Se não há objeto, então não há objeto A, basicamente. E da mesma forma, não há sujeito. Então, o sujeito a gente o coloca, né, na superfície mediana da banda de Moebius. Então, bom, era isso. Então, isso é só outro comentário aqui, né? Isso que o Rafael fala, né? Desse
reviramento do círculo, né, para que ele encontre-se, né, cruzado no final, né? Quer dizer, isso aí só é possível pensar topologicamente, porque ó, até que eu vou tentar botar aqui, pra você ver, né? Ó, no livro do Amstrad até tem uma coisa que eu procurei muito tempo lá. Esta aqui é a fórmula euclidiana do toro. Nesta fórmula, né, que se você variar x, y, z aqui direitinho, você vai ter um toro tranquilo, beleza, tá certinho. Mas você não vai conseguir fazer isso que o Rafael sugeriu ali, né? Porque não tem como, né? É só dentro de uma perspectiva topológica que você consegue pensar coisas assim. Então, a, a sofisticação, né, daquilo que o Lacan propõe para aquilo que ele está pensando, é entre nós, né? É um negócio, puxa vida, chega a ser cruel, né? É barroco, isso tudo. Ô, Glauco, Mas, pois só não, para eu vai. entender se isso que o Rafa falou, então esse oito interior, na verdade, assim, essa característica de ouro que perpassa todas essas figuras topológicas, é isso? E que é por ela estando presente que a gente vai conseguir fazer o percurso inteiro do touro ao cross cap e volta, é isso? Sem esse oito interior, é o elemento mediador, né? Aquilo que a gente, o missing link, assim, que você sempre está buscando, assim, que vai poder fazer a transição de um para o outro. Sim, no nosso campo, topologicamente falando, não é estritamente necessário. A gente pode trabalhar com ou sem um twisted toro, mas é que quando a gente coloca o oito interior, a gente se acaba dizendo, vira uma invariante e que nos faz que sejam isomórficos. Então, isotópicos. A gente pode fazer o percurso, ir e voltar. Não, e conservam cada uma das características, cada uma das figuras conservam seus estados modais, entre aspas, essenciais, suas invariantes, contando com que tem esse invariante. E isso se justifica, e é bem importante localizá-lo, com o que se chama o teorema do ponto fixo. Há um ponto fixo que Lacan vai, então, também colocar do lado do objeto A. O que mais? Minha gente, muito obrigado. Eu preciso ir, Glauco, Tá então bom, desculpem Rafael. assim a Você já correria. tinha. Eu pretendo a próxima semana já estar em Brasil para a gente trabalhar agora de local. Muito obrigado, gente. Falou, obrigado, Rafael. Até depois. Tchau. Eu, eu sempre fico curioso para saber se eu considero a Nathalie, né, a, a minha, né, entre nós aqui, né, ombudsman. Assim, se eu, Ah, não sei se é bom considerar isso, não. Tô rindo aqui. Eu tô achando muito interessante, Glauco. E confesso que toda vez que a gente entra na topologia, eu sinto falta de usar as mãos, assim, né? Uhum. Assim como para ver um transformador, é interessante ir lá brincar com as limalhas de ferro no laboratório, né? De medir de fato com o perímetro, isso para de alguma forma a gente visualizar. E aí eu até lembrei que eu tenho alguns recortes aqui do que eu já fiz de pegar banda de Möbius, recortar, ver esse oito interior, de ficar brincando com isso, e tô querendo retomar para ajudar a pensar, assim, porque apesar da prática de abstração, ainda há algo no concreto ali que faz diferença, eu acho. Total, mas faz mesmo. Quer dizer, a primeira vez que eu fui brincar de cortar uma banda de Möbius, a minha, meu ceticismo, a minha dúvida, né, com que aquilo, né, você corta de um jeito, sai de um jeito, corta de outro, sai de outro, eu falei, claro que não, capaz. E aconteceu, né? E aconteceu aquilo. E eu falei, nossa, cara, quer dizer, é só com a mão mesmo. Por isso que eu concordo plenamente. E por isso que eu apresentei, né? E é o que tinha disponível aqui, né? Os dois recortes mais simples, né? A partir né, daquele retângulo do plano projetivo, que é, de fato, a banda de membros, que você consegue mais ou menos enxergar que você está invertendo e fazendo a banda de membros, e
o tório, que também não é muito difícil, né? Você, né, fazer um tubo e depois imaginar que esse tubo se encontra, né, pelas costas, sem, né, o requinte de crueldade, né, que o Rafael falou, né, que eles ainda iam se inverter no meio do caminho, né? Mas para fazer isso, né, com o crosscap e com a garrafa de Klein, nossa, é bem mais difícil. Você enxergar o negócio, né? Mas a gente sacar que essas operações estão propostas, né, ali com figuras um pouco mais simples, né, e entender que é para lá que está levando, e que é essa orientação, né, eu achei legal o Rafael relembrar, né, da isotopia, né, das figuras, né, isso já nos dá alguma esperança, mas de fato, se a gente pudesse, né, recortar e ter as figurinhas assim na mão, é muito mais divertido. O que mais lhes ocorre? Ficamos aqui hoje? Tranquilo? Vocês deixam eu tirar foto, vocês? Para eu publicar, assim, dizendo que a gente esteve aqui? Vocês abrem a câmera? Cadê vocês? Vocês existem? Glauco, ia Joia. só te perguntar, Pois então, não. a ideia é pegar esse caso do Gabriel Rolon e tentar colocar isso assim no gráfico? Vamos, a partir do caso do Gabriel Rolon, acho que a gente começa a ter ideias, né? Sempre, na minha cabeça, eu funciono assim, né? Dá uma pensada em esquema L, depois dá uma pensada em gráfico de desejo, pô, de repente vamos ver no Story, vamos ver como é que isso aí funciona, é uma coisa que eu tô, né, tô pensando assim. Beleza? E que se vocês lerem o livro e acharem outro caso legal, também vamos atrás também. Insisto, eu li há bastante tempo, caí nesse caso, achei ele relevante, mas são todos casos bonitos mesmo. Gente, vou fazer aquela foto. Dois, três e. Ah, já podemos fazer carteira de motorista nova, todo mundo. Gente, obrigado a todos. Tomara que tenha valido. Para mim, é sempre um exercício muito legal expor, né, e ver o que vocês trazem de volta. Um grande abraço, até semana que vem. Obrigada. Tchau.